O jogo foi desprezível, foi uma coisa horrorosa. Um chute a gol, e mesmo assim um chute mequetrefe aos 42 do segundo tempo. O jogo foi um lixo histórico. Já tinha sido um lixo Corinthians e Palmeiras. Mas ontem eles se superaram. Se você pegar a folha de pagamento do Corinthians, provavelmente deve ser a terceira do país. A terceira, em termos de elenco. Aí o torcedor do Corinthians às vezes fica bravo. Pô, tem que dar moral. Como dar moral para um clube que gasta tanto e que está de novo na zona do rebaixamento, gente? Todo respeito ao secular ambiente, quando são uma zona. Até porque, né, enfim, né, as zonas geralmente são mais organizadas do que é o Corinthians. Se você quer um copo térmico top do Timão, é só clicar no link fixado no primeiro comentário. Mas, de qualquer forma, aí o Corinthians, ele sempre lida mal com o Campeonato Brasileiro, e aí que está o negócio. O último grande Campeonato Brasileiro que o Corinthians fez foi em 2017, 9 anos atrás. Depois disso, o Corinthians ficou 2 vezes entre os 5. Uma vez com o Silvinho ficou em quinto e uma com o Vitor Pereira ficou em quarto. O resto é o Corinthians passando sufoco sempre, fazendo campanhas medíocres. 2024, até a metade do segundo turno, o Corinthians fazia conta contra o rebaixamento. 2018... quando o Corinthians terminou o campeonato dirigido lá por Jair Ventura, Osmar Loz e Jair Ventura, depois da saída do Carille, o Corinthians foi se safar do rebaixamento na penúltima rodada, quando venceu aqui em São Paulo o Vasco por 1-0, o gol do Matheus Vital. Então, lutar contra a ameaça de rebaixamento, infelizmente, está se tornando uma normalidade na vida desse gigante que se esforça para se apequenar. É o que está acontecendo. Então, o Corinthians está a 9 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro. O tonto aqui no começo, quando se iniciou o campeonato, o Corinthians tinha um jogo contra o Bahia em Itaquera. O que o Corinthians fez? Transferiu o jogo para a Vila para poder jogar um dia antes, para ganhar um dia de folga para enfrentar o Flamengo naquela porcaria daquela Supercopa. Ou seja, apequenou o Campeonato Brasileiro. O que aconteceu? Perdeu para o Bahia lá em Santos. Bem feito. Então, para o Corinthians, esses erros de planejamento se tornaram rotina. Lá naquele jogo contra o Flamengo, foi o único grande jogo que o Depay fez esse ano. Eu já disse aqui, ele embora, fazendo um bom acordo aí sobre as dívidas que o Corinthians tem com ele, seria uma bênção para o Corinthians. Ou o Corinthians não pode mais ficar na figura daquele maltrapilho que deve para todo mundo e com uma Porsche em casa. Como é que o Corinthians vai pôr essa Porsche para rodar? Ele não tem dinheiro para pagar. Então resolve logo isso, segue a vida e prestigia esse time que está aí. Agora, quando começou a Libertadores, o Corinthians já tinha 7 jogos de seca no Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians começou muito bem a Libertadores. Então, o normal do Corinthians já era estar se afundando no Campeonato Brasileiro antes da Libertadores começar. Agora, já que venceu os 2 jogos e tem mais 2 em casa, é o seguinte: Peñarol e Platense rala para fazer 4 pontos em casa. Acho que dá para fazer. Depois disso, põe um time infantil para jogar lá em Montevidéu e no outro jogo vai fazer fora, porque aí a vida já está resolvida. 10 pontos, a classificação está mais ou menos encaminhada. Tem que ter inteligência, tem que ter estratégia agora. E trabalhar muito no Campeonato Brasileiro. Veja, com o Diniz o time não toma gols há 4 jogos. É um progresso. Mas com o Diniz o ataque está muito fraquinho. Aí já é também uma falha estrutural. O elenco tem poucas opções. Então, isso o técnico vai ter que trabalhar no dia a dia para tentar consertar esse problema. Nem tudo está perdido, mas já é praticamente 1/3 do campeonato. E o Corinthians, de novo, está medíocre, como foi em 24, como foi em boa parte de 25 e como foram em vários dos campeonatos anteriores. Gente, o Corinthians está se acostumando a ser medíocre em Campeonato Brasileiro. Onde é que já se viu isso? Isso é uma pouca vergonha. Agora, como é que alguém pode querer imprimir essa culpa no Diniz que chegou a 4 jogos? Então, o problema do Corinthians é mais profundo, é muito mais estrutural. Agora, é o seguinte, rala nesses 2 jogos de Libertadores e São Paulo em busca de 4 pontos. E nos 2 jogos fora, joga com quem tiver em condição física. Acabou, porque fazendo 4 pontos aqui, o Corinthians já tem 6. O Corinthians vai acabar passando com 10. É só fazer conta. E aí dá prioridade nessas próximas rodadas a esse Campeonato Brasileiro, no qual o Corinthians já perdeu em casa pro Coritiba e pro Internacional. Olha para quem que o Corinthians anda perdendo aí em Itaquera. Então, eu acho que o cenário é muito ruim. E depois o Diniz vai ter a parada de Copa do Mundo para tentar dar uma ajeitada nesse time. Agora, o ideal é que esse mar de lama levasse toda a direção do Corinthians. A atual e a dos 15 últimos anos, pelo menos. Dar pontos, tanto para o Vitória como para o Corinthians, pelo jogo de ontem, é uma vergonha para o futebol. Foi um jogo imoral, foi um jogo irresponsável. Qualquer criança que estivesse vendo aquilo vai odiar futebol.
O jogo foi desprezível, foi uma coisa horrorosa. Um chute a gol, e mesmo assim um chute mequetrefe aos 42 do segundo tempo. O jogo foi um lixo histórico. Já tinha sido um lixo Corinthians e Palmeiras. Mas ontem eles se superaram. O jogo foi imoral. A palavra é essa, foi imoral. Eles não têm direito de fazer aquilo que eles fizeram ontem. Foi uma coisa imoral, coisa vergonhosa. O Corinthians está com duas frentes e aí não tem elenco para isso. Tem um time, como vocês falaram, eu concordo, mas não tem elenco para isso. Então ele está 100% na Libertadores, né? Que não é a praia dele, e acaba tendo esse problema todo no Campeonato Brasileiro. Não creio que vá cair, não creio. Mas você pode acabar mergulhando numa crise e se enrolando em alguma coisa que você não precisa se enrolar. Também não creio de nenhuma forma que vai ganhar a Libertadores. Então acho que talvez as forças aí estejam um pouco, digamos, desequilibradas. A opção do Corinthians talvez não tenha sido a mais correta. E é curioso porque o Diniz ele está sendo criticado pelo mesmo motivo que ele foi elogiado. Muita gente está dizendo, tá vendo, o Diniz está mantendo o mesmo time. 3 jogos com o mesmo time, isso é bom. Só que o gás falta, né? Na hora do vamos ver, o gás falta e o time do Corinthians não dá para chamar futebol. Aquela coisa que eles fizeram lá ontem foi uma coisa desprezível, sem gás nenhum, sem fôlego nenhum, sem futebol nenhum. Então o 0-0, para mim, foi injusto dar pontos. Esse tipo de jogo. Acho que deveria ter um adendo no regulamento, que 0-0 tem ponto, dependendo. O jogo de ontem ninguém mereceu ganhar ponto. É injusto dar pontos para aquilo que eles fizeram. Foi imoral, o jogo de ontem foi imoral, a palavra foi essa. E o Corinthians entra nesse sufoco. E aí o problema do Corinthians é que ele, como não tem direção, ele acaba para entrar numa crise, para virar tudo de ponta cabeça, não demora muito, né? É uma briga política. É interessante para muita gente do Corinthians que o Corinthians esteja nessa situação. Então pode... O Corinthians não tem direção. Ele é um barco, não como o seu que está aí ancorado, bonitinho, não. É um barco solto no mar. Vai para qualquer lado. Então, como tem uma guerra interna lá, os egos estão... Nenhum lá tem capacidade para dirigir o Corinthians, mas os egos ali estão inflados e todo mundo está querendo. Então, para muita gente é interessante o Corinthians estar assim. E o Corinthians está dando essa chance. Realmente, a bola que jogou contra o Palmeiras e a bola que jogou ontem, os resultados não foram ruins. Se você olhar, empatar com o Palmeiras, ok. Empatar com o Vitória na Bahia, ok. Mas a bola é ridícula. Então, o Corinthians vai ter que fazer algumas opções. Não dá para ele encarar tudo com o elenco que tem. Ele vai ter que fazer algumas opções, porque você tem razão. O time do Corinthians é um bom time. Mas quando começa a mexer na equipe, a coisa fica complicada. E o custo do Corinthians, nós incluímos Depay, que é uma boa parte disso. Mas não acredito que o Depay volte a jogar pelo Corinthians, já não vem jogando faz tempo. Então, assim, é uma coisa que os resultados foram naturais, mas o futebol apresentado é muito pequeno e claramente não dá para fazer as duas coisas. Ou ele vai... Ontem o Renato Gaúcho tem uma entrevista das mais perfeitas que eu vi, depois nós vamos falar disso depois. O Renato ontem foi perfeito, ele foi brilhante. Teve uma hora que eu comecei a aplaudir o que ele estava falando. Mas isso, ele falou... Né, ironicamente do São Paulo, mas se aplica, na verdade ele está falando do time dele, ele fez uma comparação, mas isso se aplica ao Corinthians, vai ter que fazer uma opção de vida, que é uma coisa ou que é outra, as duas não vai dar para ter e de repente pode ficar sem nenhuma. O Palmeiras bota em 12 rodadas 17 pontos, é muito ponto para poucas rodadas, são 12, não chegamos nem na metade do turno. Estou falando do Palmeiras que é o líder, né? Aí você ainda tem Flamengo, tem São Paulo, tem Bahia, outras agremiações. Time caro, não é um time barato. Se você pegar a folha de pagamento do Corinthians, provavelmente deve ser a terceira do país. A terceira. Em termos de elenco, está entre os 5 elencos aí. Você vai pegar ali, botar por fora, tirando Palmeiras e Flamengo, você vai botar Fluminense, que vem fazendo uma temporada boa. Lá atrás, quando começou a competição, a gente falava o Cruzeiro, apontava como uma terceira força. E aí o resto tudo equivale ali o Corinthians com um elenco melhor. Porque você não vai me dizer que o Atlético Paranaense que está na frente do Corinthians, que volta da segunda divisão, o próprio Curitiba volta da segunda divisão. Aí você tem o Remo, e quem foi o outro que subiu? Mesmo Atlético, Curitiba, Remo. Atlético Paranaense. E o Chapecoense. Ah, Chapecoense. Chapecoense está na zona de abatimento. Bom, os caras votaram para a Série A, estão à frente do Corinthians. Né? O Diniz ontem na coletiva falou que agora a preocupação é em tirar esse Corinthians da zona de abaixamento e pontuar. No meio de semana tem Copa do Brasil contra o Barra. Dá para você mesclar a equipe. O Diniz repetiu a equipe por 3 jogos seguidos. Não deu para repetir ontem a mesma equipe porque o Mateuzinho suspenso, né? E o André também suspenso. Mas é um Corinthians que não é para estar não era nem para estar entrando em nenhum momento dentro da competição na zona de rebaixamento. É pelo trabalho de Diniz, não chegou agora. Vai ter aí o tempo depois para parar para a Copa do Mundo. Provavelmente jogadores do Corinthians do plantel que pode ir à Copa do Mundo pode ser o Hugo. O Hugo e quem mais? Tem mais um. E Depay. Os demais não. Nenhum figura. A seleção peruana não está em nada, que o Carrijo que é convocado. Então vai ter tempo para treinar durante a Copa. Que não pode durante a Copa o Brasil está disputando a Copa do Mundo e você dá folga para todo mundo. O treinador que está chegando. Mas é feio. É feia a situação. Dentro da zona de rebaixamento, o Cruzeiro sai. Mas é uma vergonha assim. Concordo com você. A gente até vai botar aí na tela que o Corinthians está a 9 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Isso é humilhação para o torcedor.
Isso aí, como diz o Flávio, é imoral. Um time como o do Corinthians, um time que não está entre os mais fracos do Brasil, estar a 9 jogos sem vencer no Brasileirão, cara, como disse o Flávio, é imoral, é lixo e tem que ser muito criticado. Tem que ser muito criticado, né? A gente vê aí o que está acontecendo com o Corinthians. Olha aí, o quadro está na tela, inclusive. O Corinthians empatou com o Cruzeiro, o Corinthians perdeu para o Curitiba, o Corinthians empatou com o Santos, o Corinthians empatou com a Chapecoense, o Corinthians empatou com o Flamengo. O Corinthians vem de resultados assim muito abaixo. Aí teve aí os outros jogos, ó. 3-1 derrota para o Fluminense, 1-0 perdendo para o Inter dentro de casa, 0-0 com o Palmeiras, 0-0 com o Vitória. O Pipero diz que o Corinthians se acostumou a ser medíocre no Campeonato Brasileiro. Eu concordo, porque isso é ridículo. Aí o torcedor do Corinthians às vezes fica bravo, tem que dar moral. Como dar moral para um clube que gasta tanto e que tá de novo na zona do rebaixamento, gente? Porra, não dá para o torcedor do Corinthians achar normal o clube se acostumar a estar brigando contra o rebaixamento, gastando tanto dinheiro. Se tivesse se reequilibrando financeiramente, não gastando, não contratando jogadores caríssimos, tudo bem, eu compreenderia. Mas aí vai minha pergunta, Vamp. Para você que jogou futebol e que jogou muita bola, muita, o que faz um time que foi campeão de Copa do Brasil, do jeito que foi, com partidas convincentes, um time que foi campeão em cima do Flamengo da Supercopa, jogando melhor que o Flamengo, o que faz esse time ser ridículo no Campeonato Brasileiro? É isso que eu não consigo entender, Vamp. Porque, me desculpa, nem tá com tanto jogador machucado assim, para dizer, mas é o elenco, não sei o quê. Não! O time titular muitas vezes está jogando. Então, o que explica o time campeão da Copa do Brasil, o time que todo mundo estava alimentando uma esperança para esse ano, voltar a ser ridículo no Campeonato Brasileiro? Né, Tico? Você vê lá a dimensão do que é o Corinthians, né? A força. A força joga no estádio que tem o segundo melhor gramado do país, estrutura de sem treinamento. Não é o primeiro? É o Corinthians primeiro. Não, então, eu entendi que você falou segundo melhor. Não, o primeiro. Eu também acho que é o primeiro. Eu ia dizer isso. Primeiro. Eu falei segundo. Não, por isso que eu achei que ele já falou segundo. Tá ficando louco. É o Corinthians. Não, o primeiro é do Corinthians. Primeiro. Todo mundo, é verdade. Se eu falei segundo, é que o Corinthians deixa a gente meio louco mesmo. A melhor coisa que o Corinthians tem hoje em dia é a grama, né? Todo mundo fala, todos os adversários que Eu vão diria que é a única coisa. o estádio, tudo assim. Aí você pega a temporada 2025 do Corinthians. Né? Conquista o Campeonato Paulista, com a família Dias. E na Copa do Brasil, dos últimos 4, o Bruno sempre fala, nas últimas 4 Copas do Brasil, o Corinthians está sempre chegando entre os 4 ali, né? Sim. Perdeu o título do Flamengo, do Maracanã e tal. Mas no Campeonato Nacional, como o Perno falou, né, deixa a desejar. Por exemplo, você pega a temporada do ano passado, o Corinthians ele consegue terminar atrás do Santos. O Santos, se tem uma combinação de resultados na última rodada, o Santos poderia até cair, Flávio. Se não ganha do Cruzeiro. É uma absurdo. Continua atrás do Santos. Não, de novo, continua. Ele está atrás. E aí, o Corinthians consegue terminar atrás do Santos. Quando eu falo Santos, porque o Santos beirou ali até as últimas rodadas para cair, né? O Internacional, o Santos, depois se livrado, né? Termina. Mas a conquista da Copa do Brasil, não tem importância, a gente botou dentro da Libertadores direto, né? Aí você vai falar assim, uma equipe que tem, já estou falando como equipe, né? A instituição Corinthians. Aí você tem um treinador que veio da seleção, que é o Dorival. Você tem o Hugo, jogador de seleção. Você tem o Gustavo Henrique, que para mim hoje está entre os 5 melhores zagueiros do país, pelo futebol que vem apresentando. O Mateuzinho subiu muito de produção. O Bidon e o Bidu jogando bem. O Carrillo, jogador de seleção. O Depay, que não era barato. Garro também não era barato. E o Roberto. E no Campeonato Brasileiro os caras não jogam. Não se encontra. Chegou, tirou ali o Cruzeiro na semifinal. Uma equipe que vinha jogando bem a temporada, principalmente o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro termina em terceiro. Em algum momento fletou até ir para a liderança da competição. Mas no Campeonato Nacional eles não funcionam. Aí é 9 jogos. Aí você vai me dizer 9 jogos sem contar com todos eles? Mentira. Ou quando não conta com um, conta com o outro. De repente, todos eles juntos, talvez ainda não. Porque o Depay está machucado, o Roberto ficou um tempo machucado. Mas tem lá. Ou você acha que o São Paulo conta com todos os seus jogadores em todos os jogos? O Fluminense conta com todos os jogadores em todos os jogos? Ontem o Cruzeiro ganhou do Grêmio. Na partida no meio de semana pela Libertadores, o Caio Jorge não jogou, que estava lesionado. O Lucas Silva, outro dia era titular, agora é banco. Quer dizer, não é todo mundo que usa os 11 a toda hora. O próprio Palmeiras faz seus rodízios, o próprio Flamengo. E os caras entram e representam. No Corinthians, em Campeonato Brasileiro, olha aí, 9 jogos. Sabe o que é 9 jogos? Tá ali, Chapecoense, que voltou à Série A. A Coritiba, que voltou à Série A. Tá o Vitória, meu Vitória que escapou na última rodada, o ano passado, ganhando o São Paulo, que ele enfrentou. Quem eu vi mais ali? Fluminense no Maracanã tomou um vareio.
daqueles 9 jogos. Quer dizer assim, é muito jogo, pô. O Internacional que tá lá. O Internacional que acabou de perder agora pro Mirassol.